Eu gostaria, até porque nós estamos mobilizados há muito tempo com este tema. Eu, inclusive, os últimos 2 anos e meio da minha atuação parlamentar, eu me dediquei exatamente à relatoria desse projeto, lá na Comissão de Agricultura. E eu quero fazer aqui, e quando eu soube, naturalmente, do trâmite do projeto, e ele veio para a Comissão de Meio Ambiente, e é mais uma etapa, e nós aqui temos, e já estamos com esse projeto já há algum tempo. Inclusive, eu conversei com o deputado Ricardo Tripoli em 2 oportunidades, para trazer, inclusive, o movimento tradicionalista gaúcho, tivemos, em 2 oportunidades, e foi propiciado essa oportunidade, que não estava havendo. Nós também, inclusive, estão aqui os representantes do Planalto, sei que tem representações. Eu disse outro dia, inclusive na reunião, numa audiência pública também, mas que tratava lá na CPI dos maus tratos dos animais, 2 representantes falando com a consistência de defesa dos rodeios e 2 discordando. Só que lá nós tínhamos uma instituição que odeia rodeio. Então, quando você leva para uma discussão, que você quer atuar num item em relação a rodeio, mas você leva para uma audiência pública, alguém que já, pelo nome e pela fala, pela consistência dos seus posicionamentos, e respeitamos qualquer posicionamento, só não concordamos em absoluto. Inclusive, eu disse lá, e quero repetir aqui, até para a gente ir refletindo com os nossos parlamentares, porque o voto é que decide a aceitação do projeto ou não, e o projeto, ele traz uma abrangência em relação mais focada numa prova, mas ele proíbe o rodeio em decorrência não só dessa prova, e quando você faz a discussão e o debate e a audiência pública, você traz e oportuniza realmente gente que odeia rodeio. Então, não odeia a questão de uma prática em relação aos animais. Isso é importante. Eu vou dizer o seguinte: eu sou uma pessoa, um ser humano, um pai de família, um produtor, um criador, do ponto de vista do convívio com os animais, com a agricultura, com a pecuária. Do ponto de vista de cidadão e do ponto de vista também parlamentar, eu defendo os rodeios e defendo o bem-estar animal. E é possível. E quando nós queremos colocar uma coisa, e aí que eu acho que tem que haver todo o cuidado e responsabilidade, quando a gente fala que está fazendo algo que discorda, que não concorda, e que aqueles que dizem que são contra os rodeios, eles estão indo contra uma série de outras coisas, se eles forem radicais quando dizem, odeio o rodeio. Aí vem o aspecto cultural. Nós temos uma tradição, e existem diferenças, inclusive, quando fizemos os estudos, em relação aos tipos de rodeios que nós temos. Nós temos 3 características de provas, com suas características bem diferentes. Nós temos o rodeio crioulo internacional, ou o rodeio crioulo, as práticas, que são ao molde do gaúcho, e que são as práticas de imitação à prática no campo, que mudou alguma coisa, mudou, mas se racionalizou muito em relação a todas as provas. Quando se laça, nós lá não puxamos na cincha do cavalo, antigamente puxava. Então você pratica o laço. Os animais têm uma lei específica hoje que tem a exigência, a obrigação e punições a quem não cuida dos animais que se apresentam. São animais bem cuidados, bem tratados, antes e durante as provas. Temos outro modelo de rodeio, que é o modelo tipo country, que é o modelo praticado no Sudeste, em São Paulo e outros estados. Temos a vaquejada, também, que é um outro formato. E todas elas têm o seu componente cultural, tem uma condição que, quando você faz o rodeio é um conjunto de atividades. É uma oportunidade. Existe o show? Existe. Existe atividade cultural? Em muitos casos, nós temos essas atividades culturais. E temos as práticas, que são
as lidas campeiras, que são as práticas e as provas. Então, quando a gente, quando nós nos preocupamos com o projeto de iniciativa do deputado Ricardo Triplo, houve uma preocupação e uma temeridade muito grande. Quando diz, proíbe uma prova, mas proíbe o rodeio. E o nível e o ponto de evolução da discussão no sentido da proibição, da inviabilidade de um rodeio. Então, nesse sentido, eu tenho certeza de que, né, o projeto ele tem um aspecto pontual, mas ele tem também um aspecto de relevância na dimensão. E é essa preocupação que ela levou, que inclusive eu fui solicitado, eu não conhecia nem o projeto quando entrou aqui no Congresso, onde eu fui solicitado pelo tradicionalista João Luiz Correia, que inclusive esteve conosco aqui, que é um homem que atua na área cultural, com muita responsabilidade, mas preocupado com o conteúdo do projeto e o que ele repercute e o que repercutiu, inclusive no meu estado do Rio Grande do Sul. E feita essa discussão, hoje ela é feita uma discussão naturalmente do âmbito nacional. É muito difícil fazer uma legislação do ponto de vista, né, com a diversidade do país, em qualquer aspecto, mas quando se fala desse tema, rodeio, né, ele tem um contexto muito mais abrangente, exatamente, e nós temos que respeitá-lo. Só para ter uma ideia, no meu estado do Rio Grande do Sul, nós temos mais de 400 eventos oficiais. É lei do deputado Chirino, inclusive, o reconhecimento aos rodeios. O cavalo é o símbolo, é o animal símbolo do Rio Grande em lei. O cavalo é bem tratado, e tem o cavalo, falei outro dia, a doma. Nós fizemos hoje a doma racional, né? Onde não bate no cavalo, onde não agride. Hoje a doma é racional. A prova do freio de ouro do cavalo crioulo, que vê todos os esforços e analisa a morfologia, né? A sua característica, a sua estrutura do cavalo, e depois tem a parte funcional, que é a prova, que tem várias provas, tem a paleteada, né? Tem a rédea, temos várias atividades, inclusive a prova de mangueira do aparte, e outro dia foi projetado, inclusive, umas fotos. É fácil pegar uma foto extrema, muitas vezes até de um acidente, e transformar daquela imagem a imagem, né, de uma batalha, de um processo contrário. É que nem o ser humano. Se nós divulgarmos certas fotos aqui de postura, né, até mesmo do ser humano, do parlamentar, tem situação que a gente se horroriza da atitude da pessoa, e você pega a foto. E aquela atitude foi decorrência de uma imagem gerada naquele momento. Então é fácil pegar uma imagem absolutamente negativa e desqualificar, descaracterizar algo que é profundo. É muito profunda a questão do movimento tradicionalista gaúcho, e eu tive a oportunidade de estudar mais através desse projeto, e com muita responsabilidade, porque hoje nós somos preocupados em relação ao bem-estar animal. Tanto é que eu participo lá na própria CPI para debater esse assunto, e eu queria, né, aqui com essa minha fala, né, eu acho que todos nós aqui somos suficientemente, temos a nossa consciência, as nossas ideias, né, mas eu entendo, né, e gostaria, porque eu sei que está aprovado, e pedi ao deputado Ricardo Triplo também, porque é um líder. Quando conduzir essa audiência pública, e nós tivemos uma audiência pública, né, que ocorreu agora, Ricardo Izar, lá na sua comissão, na nossa comissão que o senhor preside, e eu entendo que o ímpeto da condução de uma audiência pública, eu não gostaria que ela tivesse aquele conteúdo que teve lá, o sentido provocativo, o sentido agressivo. E não é pegar lá e colocar dois contra, mas eu queria que o deputado Ricardo Triplo, se pudesse acompanhar. Eu estou propondo algo aqui, porque nós viemos agora, semana passada, numa audiência pública, em que, inclusive, os ânimos ficaram acirrados em relação a quem defende, a quem, né? E quem convida, né, orienta quem fala, né? Porque se for um posicionamento, como nós vimos o outro dia, né, de caracterizar, inclusive, a questão do animal ou o comportamento do deputado, eu gostaria que, por exemplo, né, todo mundo é livre para dar suas opiniões. Agora, nós temos que discutir, e aí a responsabilidade é do parlamentar.
E a minha preocupação foi o formato. Até nós podemos ver o vídeo do que ocorreu nessa última audiência, certo? Porque quem falou, inclusive eu tive que me exaltar no sentido de que eu que sou, né, uma pessoa que defende os animais, defendo mesmo, defendo e trato, porque a gente não precisa andar explicando por aí, né, as atitudes, quem é nosso vizinho, quem é nosso familiar, quem é nosso amigo, sabe? Né, o que cada um faz em termos de atitude. A sociedade, né, por onde você passa, com quem você convive, é que faz a análise de comportamento. E eu faço isso de peito aberto, porque eu notei que, com o ímpeto daquela audiência pública, ela não cumpre o objetivo. Ela não veio analisar uma prova. Ela veio através de um líder de uma entidade que odeia rodeio e que associa com os parlamentares, inclusive, né, vários posicionamentos que foram ofensivos à moral e ao princípio, e eu não levo, né, para casa porque eu não tenho essa atitude. Então, eu gostaria que, se ocorrer essa audiência, ela está sendo negociada, quem conduzir os seus convidados, que se atenha ao tema, mas não no sentido do que nós vimos a semana passada. E esse pedido é muito especial ao próprio deputado Ricardo Trípoli, né, que é um homem coerente, um ambientalista, né, um deputado, né, respeitado no país, e nós, e eu pessoalmente o respeito como parlamentar, e diferenças de ideias, a gente convive com elas e respeita. Eu tenho diferença de ideias em relação à minha esposa, os meus filhos, né, na verdade, mas eu convivo com eles, os respeitando. No âmbito da política, a mesma coisa. E eu acho que esta questão do rodeio, nós temos que ter um cuidado e um carinho. E muita responsabilidade quem a gente convida e de que forma conduz. E é essa a minha preocupação. Né? A decorrência depois do debate, se o projeto vai passar, não vai passar, eu acho que pela responsabilidade que nós temos com a cultura, né? Com o que é responsável, com algumas adequações que devem ser feitas assim nos rodeios, vamos fazê-las gradualmente, e já fizemos muito. E aí eu digo que o movimento tradicionalista gaúcho e os organizadores de rodeio, do nosso tipo de rodeio já, né, inclusive tirou algumas provas, tirou a prova do terneiro, da cura do terneiro, e a prova do pialo. Então, na verdade, eu só gostaria, para que a gente possa, e nós estamos aqui legislando algo que é bom para o país, bom para as pessoas. Deputado Juan, vou lhe dar mais um minuto. Então, eu vou finalizar. A hora de 10 minutos certo. Já foi. Desculpe, então eu vou finalizar, até porque o conteúdo da minha fala é exatamente nesse sentido, de que nós possamos, uma vez realizando essa audiência pública, conduzi-la, né, com os nossos convidados, de forma apropriada sobre o tema, né, sob pena de um conflito ainda maior e não ser o resultado que a gente deseja, que é exatamente haver uma boa convivência, viabilizar os rodeios e respeitar, sim, os animais, e isso é plenamente possível. Muito obrigado.